Graça e paz, povo de Deus, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o primeiro de 2025. Um feliz ano novo, que Deus os abençoe, que seja um ano de muita alegria, de muita paz, de muita saúde, de muita prosperidade. Que este seja o melhor ano da sua vida. E nós estamos aqui com uma entrevistada maravilhosa, que com certeza nesse dia tão especial vai levar até você uma história linda, uma história de dedicação, de perseverança, uma história de entrega, de superação. A minha entrevistada de hoje tem 24 anos de vida. Ela é filha do nosso querido pastor Carlos Alberto Machado, da nossa querida irmã Clerismar Almeida Gonçalves Machado, e tem uma linda irmã por nome de Laura Luísa Gonçalves Machado, nada mais, nada menos do que Júlia Almeida Machado. Seja muito bem-vinda, é uma honra te receber aqui e que Deus te abençoe. Muito obrigada, pastor, pelo convite. Eu fico muito feliz de poder estar contando essa história que eu vivi ao longo dos últimos anos, que foi um milagre de Deus. Ô Júlia, que alegria estar aqui entrevistando você. Nós já caminhamos junto aproximadamente aí 14 para 15 anos, então quando eu te conheci, antes de congregarmos juntos, eu já te conheci de outra igreja, né? Então você deveria estar aí aproximadamente com 9 para 10 anos, e hoje uma doutora, né, na minha frente, uma médica muito bem estudada, inteligente, dedicada. Então assim, saiba que eu estou muito feliz de tudo que eu vi você passar e de onde Deus vai te levar. Então é uma honra receber você aqui hoje, a doutora Júlia Almeida Machado. Que Deus te abençoe. Amém. E com certeza nós iremos aqui, através do nosso podcast, ter um conteúdo maravilhoso e começando 2025 com você com chave de ouro. E aqui você está totalmente em casa. Muito obrigada. Júlia, eu quero começar aqui fazendo a você algumas perguntas, até mesmo porque você cursou uma faculdade muito importante e claro que nós glorificamos a Deus por todos os cursos existentes, profissões existentes, mas sabemos que o curso de medicina, ele também é muito importante, é um sonho de muita gente, de muitos pais para os seus filhos, porque nós somos reconhecedores e gratos a Deus pela medicina, como vocês que são médicos ocupam um papel tão importante. E você que começou uma faculdade tão jovem, já com seus 24 anos, um curso feito, formada, e com certeza uma longa jornada pela frente. Mas eu quero aqui fazer a você algumas perguntas, e a primeira delas é: quando foi que começou no seu coração o desejo de ser médica? Eu, durante a vida, eu quis ser várias coisas. Eu cogitei várias coisas, mas foi quando eu cheguei no ensino médio, lá no primeiro ano, eu tinha uns 15 anos, 14, 15 anos, e aí uma professora começou a perguntar para algumas pessoas: o que você vai fazer, o que você vai fazer? E na época eu não sabia o que eu ia fazer. E aí na hora que ela veio me perguntar, eu tava nova na escola, então eu tava tímida assim, tentando conhecer todo mundo, ela me perguntou assim, do nada, e na hora eu falei: medicina. Eu não pensei muito, eu só falei. E ela: nossa, que bom, porque é uma profissão muito bonita. O que as pessoas geralmente falam quando você fala que quer cursar medicina. E aí, depois desse dia, eu comecei a pensar mais sobre. E foi onde, pra mim, eu cheguei na conclusão de que era medicina e que eu não tinha uma segunda opção. Eu respondi esse dia pra ela e, a partir de então, só servia ser medicina, porque eu achava que era uma profissão que tinha muitas possibilidades, várias áreas para seguir, e você conseguia ajudar muitos outros. Você estava junto com as pessoas num dos momentos de maior fragilidade delas, que é na parte da doença, na parte da morte, né, de perder alguém. E foi assim que eu decidi e não mudei mais. Não tinha nenhuma segunda opção. Você sempre foi determinada a partir desse momento que você disse medicina. Uhum. E na sua vida toda, Júlia, você sempre foi dedicada aos estudos, perseverante, porque nós sabemos que uma das suas áreas que a gente glorifica muito a Deus é da sua determinação. Então, você sempre foi voltada a estudar muito? Sim. A minha vida inteira foi... Eu tive vários
milagres na minha vida em relação à área de estudos. Eu comecei a estudar numa escolinha pequena, particular, e aí lá eu fiz até o pré, na época, né, era o pré, e aí depois eu fui para uma escola estadual. E aí eu estudava lá, e quando eu tava no 7º, 8º ano, uma professora falou, olha, você é muito boa, eu acho que você tá desperdiçada aqui, você poderia ir para uma escola melhor, que seria melhor para você. Eu tenho uma amiga que dá aula numa escola particular, eles estão procurando uma pessoa para dar bolsa. E aí foi quando eu saí da escola pública e fui para o Coração Materno, né? Eu ganhei a bolsa integral lá e fiquei lá até terminar as séries. Depois eu fui pro Colégio Militar, né? Pro Tiradentes, que também, assim, foi uma provisão de Deus na minha vida, porque eu passei pelo sorteio, e aí no sorteio eu tinha ficado um pouco longe, e acabou que no final deu certo. E aí eu estudei lá, depois eu fui pro cursinho, eu fiz prova de bolsa no cursinho, eu tinha bolsa 50%. Então acabou que minha vida inteira sempre tinha algum milagre ali nessa área dos estudos. Júlia, eu quero aqui aproveitar e mandar um grande abraço pro pessoal do Coração Materno, que é uma escola bem próximo da igreja, e saber que eu creio que para eles também é uma honra você que passou por lá, né, está aqui reconhecendo a importância da escola particular na sua vida e hoje uma médica sendo entrevistada. Então, um grande abraço ao pessoal do Coração Materno, CM, né? Que Deus os abençoe. Está aqui fruto também da escola de vocês. Espero que esse podcast chegue até vocês. Ô Júlia, nós sabemos também que uma faculdade, independente do curso, ela exige muito do aluno. Mas quando a gente fala assim, medicina, parece que exige muito mais. Conta para nós um pouco como que foi essa sua dedicação na área da medicina, muito estudo, em determinado momento já começam os plantões e muitos professores diferentes, acredito que algumas noites sem dormir, trabalhos, TCC. Conta pra gente como é que foi essa mudança de uma escola segundo grau para uma faculdade de cara já de medicina. Entre a escola e a faculdade, né, eu fiz 1 ano de cursinho. Isso. Que já foi um tempo muito, muito difícil. Eu falo que foi a pior época da minha vida, assim. Era muito sofrido. Estudava todo dia, o dia inteiro. Eu fazia cursinho, eu e uma amiga minha. A gente fazia tudo junto, que ajudou muito, né, a tornar um pouco mais leve, você ter alguém para compartilhar a rotina. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu já estava acostumada com essa rotina. De estudar muito, de estudar sempre. E na faculdade, ela é dividida... Os 6 anos são divididos em 3 ciclos de 2 anos. E esses 3 ciclos, eles são completamente diferentes. A forma que você estuda, o jeito que você tem que se dedicar são completamente diferentes. E aí eu tava numa cidade nova, morando... O meu primeiro ano eu morei com uma amiga, né? E depois eu fui morar sozinha. E aí foi tudo de uma vez. Foi essa loucura da faculdade, que toma muito tempo. É uma faculdade integral. Você tá lá de manhã, você tá lá de tarde, se precisar voltar de noite, você tem que voltar. Não é porque você tá em casa que você tá sem nada pra fazer. Você sempre tem alguma coisa pra fazer. E foi muito difícil, muito difícil. E no começo da faculdade teve toda essa questão de adaptação em outra cidade. E era mais difícil ainda, porque eu tinha que estudar, só que eu não conseguia ficar lá por muito tempo, que eu sentia muita falta daqui. Aí acabava que eu vinha pra Patos todo fim de semana e aí acumulava tudo pra eu estudar durante a semana. Porque quando eu chegava aqui eu não queria passar o tempo que eu poderia estar passando com a minha família, com os meus amigos, estudando. Então acabava que era muita correria. Era estudando o dia inteiro. Aí quando começa a parte de plantões, aí fica mais corrida ainda. Quem não tem feriado, não tem fim de semana, você dorme no hospital. E aí vira uma rotina totalmente atípica. Júlia, você falando, eu fico aqui imaginando a vida de um médico, né? Aparentemente, parece que a vida de um médico ela não é normal. Porque um médico, geralmente, ele lida com alta complexidade. Ele lida com a dor das pessoas, com o sofrimento. O médico está ali como um representante de Deus para socorrer alguém. E como que foi para você, tão jovem, fazer o seu primeiro plantão? Como que a Júlia se comportou ali no primeiro plantão? O meu primeiro plantão foi na clínica médica.
que geralmente são pacientes internados com casos, assim, que necessitam, né, de um cuidado especial. E aí você chega lá, era um hospital, a faculdade que eu fiz tinha um hospital próprio, mas é um hospital novo, tem 1 ano, assim, de hospital. Tem um pouco mais, na verdade, de 1 ano. Então, ali a gente chegava perdido. Ninguém sabia como que eu olho o paciente, porque a questão de atender em consultório, a gente já dominava, já sabia como que fazia, qual era o fluxo de tudo, mas dentro de um hospital, não. E aí eu lembro que a gente foi dividido entre 2 médicos, aí ficou um grupo com um médico e um grupo com outro. E aí ele explicou, olha, você vai olhar tudo do paciente, o paciente é seu, você chega aqui, você escreve a história que você viu lá, o que melhorou, o que piorou, olha se tem exames. E era um monte de coordenada que ele dava de uma vez, assim, que você tinha que fazer. E graças a Deus, esse preceptor que eu peguei no primeiro rodízio de hospital, ele era muito tranquilo. Ele percebia, assim, que a gente era muito imaturo, que não era porque a gente tinha preguiça, é porque a gente não sabia mesmo como que fazia. E ele ensinou muito, nossa, ele foi muito, muito bom mesmo. Pegou na nossa mão mesmo e ensinou tudo do zero. Como que a gente fazia uma evolução, como que a gente prescrevia, como que você sabia se você podia dar alta, se você tinha que manter ele mais um dia, o que era critério de pedir exame. E aí eu passei fixo com ele 5 semanas. E aí foi quando a gente aprendeu, assim, a fazer pelo menos o básico dentro de um hospital. Mas a sensação no primeiro dia é que você tá perdido. Você não sabe o que você tá fazendo ali. Na verdade, sim, você sabe o que você tá fazendo ali, mas você não tem aquela mão de examinar o paciente, saber exatamente o que você tá sentindo, o que você tá ouvindo. E isso foi construindo ao longo do tempo. Entendi. E já teve alguma situação que você teve plantão em pronto-socorro? Sim. Eu acredito que é mais tenso. No meu 10º período, a gente passa pela urgência e emergência. Que aí a gente fazia UPA. Aí a UPA, lá de Araguari, ela é dividida em 3 grandes áreas. Na pediatria, a clínica médica e o trauma. A gente passava por essas 3 áreas. E também fazia estágio no SAMU, na ambulância de suporte avançado. Só nela, a gente não ia na ambulância de suporte básico. Aí quando era esse plantão de porta, né, que a gente fala, era uma adrenalina. Você nunca sabia. O próximo paciente ele podia estar com a dor nas costas, mas ele podia estar com AVC, ele podia estar infartando. No trauma, às vezes era uma pessoa que caiu da própria altura, mas às vezes era um baleado. Era uma pessoa que tinha sido atropelada. Então, era muita adrenalina. Eu acho que uma noite de plantão, nessa alta complexidade, a noite é muito longa. Porque você nunca sabe o que vai aparecer para você. Pode ser que você durma a noite inteira e não te chame nenhuma vez. Mas pode ser também que você não chegue nem perto do descanso. Fique o tempo todo lá, vendo o dia amanhecendo no plantão. Você tem um pessoal que eu admiro muito, é o pessoal do SAMU. Até já falei isso aqui outras vezes, porque o SAMU geralmente ele só lida com alta complexidade, né? Ou é uma criança, um adulto, igual você falou, a pessoa pode cair da própria altura, mas ela também pode chegar com traumatismo, sim, com fraturas expostas. Agora, outra coisa também que eu estou pensando aqui enquanto você fala, Júlia, e eu quero sugar muito você aqui, porque tem situações que o paciente chegou no hospital, a família está conduzindo, seja qual ela for, uma doença, um trauma, um acidente, e a família deposita toda a esperança em cima de vocês que são médicos. Como que é lidar com esta grande responsabilidade quando a família deposita tudo em cima de vocês? Quando você pega ali um caso muito grave, você está acompanhando um caso muito grave, aquilo mexe muito com você, que você fica pensando, nossa, essa pessoa é pai de alguém, é marido de alguém, e aí, igual na enfermaria, né, que a gente tinha mais contato com o paciente e com a família dele, você acaba que você se apega de um certo modo, você fica preocupado, pensando, nossa, gente, será que ele vai melhorar? Nossa, se ele piorar, eu vou ter que conversar com a família dele e contar que ele tá piorando. Então, você fica se cobrando muito. Nossa, será que eu não tô deixando nada passar? Você olha o exame uma vez, você olha 2, pega a prescrição dele, olha, tá faltando alguma coisa. Será que eu esqueci de alguma coisa? Será que eu tinha que indicar alguma coisa aqui? Você fica o tempo todo pensando nisso. Quando eu estava na clínica médica, eu fiquei
quando eu tava fixa, né? Eu fiquei todos os dias com o mesmo paciente. Era um paciente que entrou lá por uma dor na garganta e no final descobriu que era um câncer e ele estaria em cuidados paliativos. Então eu via ele todos os dias, por 5 semanas. E acabava que eu ia embora e pensava, oh meu Deus, será que amanhã eu vou chegar lá e ele vai estar lá? Será que ele vai melhorar pra eu contar pra família dele? Se ele não melhorar, faz o que for melhor pra ele, Deus, mas assim, conforta a família. Se o melhor pra ele não for o que eles querem, né, o que a família quer. Então, você fica lidando com isso, você fica remoendo aquilo em você, sabe? O que vai ser no dia seguinte. Mas eu sempre falava, Deus, se não for pra curar, se não for possível curar, ajuda a gente a aliviar a dor da pessoa, ajuda a gente a confortar a família da pessoa dentro do que está ao nosso alcance, né? E foi assim, o tempo todo. E já aconteceu de alguma vez ter algum óbito com você presente nas suas mãos, ou você presenciou com seus professores caso de óbito? Esse senhor que eu falei que eu acompanhei durante todo o tempo, meu estágio acabou na sexta. E ele faleceu na terça seguinte. Mas eu não estava lá no hospital no dia. Óbito, eu vi mais foi no SAMU. Acabava que tinha vezes que a gente chegava na ocorrência e a pessoa já estava morta. O meu último plantão no SAMU, a última ocorrência que eu fui foi um óbito, o marido esfaqueou a mulher. A gente chegou lá, ela estava deitada no chão, toda esfaqueada. E isso é muito ruim, dá uma sensação assim, muito ruim. Porque, igual, às vezes a pessoa morre por uma doença que já estava consumindo ela há um tempo. É, de uma certa forma, esperado, né? Assim, é ruim de todo jeito, claro, obviamente. Mas, assim, já é um óbito esperado. Agora, quando acontece um acidente, no caso foi um feminicídio, né? Você fica ali, aquilo mexe com você, sabe? Te assusta, de uma certa forma. Júlia, o estado emocional de um médico tem que estar muito bem equilibrado, porque na verdade vocês lidam em áreas que nós não temos condições de lidar. Como que você consegue assim controlar esse estado emocional seu, de sair de um plantão sabendo que você presenciou ali um óbito de um homicídio, né? Ou desse senhor que você acompanhou por algumas semanas e veio... Porque o médico, eu creio que ele acaba se apegando com o paciente, né? Porque vocês querem o melhor do paciente. Como que você consegue assim lidar nesse campo emocional? Essa questão emocional, todo dia quando eu saía de casa eu falava, ai Deus, me ajuda. Me ajuda, porque é muito difícil. Você não se apegar às pessoas, ainda mais quando ela te traz algum tipo de memória. Igual esse senhor que eu acompanhei muito tempo, ele entrou em cuidados paliativos mais ou menos na metade do meu estágio, assim. Então ali era só conforto mesmo, não tinha o que a gente fazer mais, né? Aí foi uma coisa que me pegou muito, porque a minha avó entrou em cuidados paliativos. Eu sabia o que é ter uma pessoa em cuidados paliativos e não saber o dia de amanhã. Aquilo, eu todo dia antes de sair eu falava, Deus, me ajuda a chegar lá, fazer o que tem que ser feito, sabe? Me ajuda a não desmoronar por estar vendo essa história mais uma vez na minha frente. E foi assim, todo dia eu ia e falava, Deus, me ajuda. Eu chegava em casa e pensava, Deus, muito obrigada, mais um dia que deu tudo certo na medida do possível, mais um dia que a gente tá fazendo o que pode. E foi assim, durante todo o estágio. E automaticamente, Júlia, vai gerando também em você uma estrutura profissional da experiência, né? Sim. Porque a Júlia que participou do primeiro plantão na clínica não foi a mesma Júlia que participou do primeiro plantão na SAMU. Então já havia uma experiência a mais. Mas nós podemos dizer que a sua vida, assim como a nossa vida, mas falando de você, ela vai ser uma vida de crescimento todos os dias, lidando com as suas altas complexidades na área da ciência e da medicina. Sim. Júlia, outra coisa que eu quero aqui também perguntar para você, porque é o seguinte, a gente sempre ouve falar, né? Até mesmo na igreja tem outros amigos que eu conheço que já passou por uma faculdade, que o ambiente de faculdade, independentemente de ser particular, federal e assim por diante, é um ambiente que às vezes tem os seus perigos, podemos dizer, de influências. Eu já ouvi muita coisa de faculdade
e você saiu agora, terminou a sua faculdade. Mas o que é a pergunta? Como que a sua estrutura espiritual, ou seja, a sua estrutura religiosa, te ajudou durante essa longa faculdade de medicina na cidade de Araguari? Destacando aqui que a Júlia é filho, né, de um dos casais de pastores que nós temos na igreja e tem uma estrutura cristã desde o berço, podemos dizer assim. Eu acho que você... Eu era muito pequena. Muito pequenininha, então nós vamos citar desde o berço. E ela é muito bem centrada naquilo que ela crê dentro da fé cristã, de um bom testemunho, de um bom caráter, de uma boa índole, e entrou num ambiente totalmente diferente. Como que foi, Júlia, para você, que a sua estrutura te ajudou lá fora? Quando eu entrei na faculdade, a minha entrada na faculdade foi por um grande milagre, né? Não foi, eu fiz o vestibular, passei, meu pai pagou a matrícula, eu entrei. Não foi assim. Foi um pouco mais difícil para eu entrar, né? Então, quando eu cheguei lá, eu tinha noção do quanto aquilo tinha me custado, de tempo, de esforço, de quanto Deus tinha agido em todos os momentos para que eu estivesse ali. E eu pensava assim, gente, o mínimo que eu posso fazer, depois de tudo o que aconteceu, tipo assim, ser um bom exemplo para as pessoas, né? Continuar com a minha fé, não me deixar abalar, carregar aquilo que eu acredito desde pequena, como sempre foi. E quando, na faculdade de medicina, pelo menos onde eu fiz, né? A gente é dividido em grupos. Em grupos de 20, que são subdivididos em grupos de 10. E aí acaba que você convive mais com essas pessoas, né? E esse meu grupo de 10 pessoas, cada um é de um lugar diferente. E cada um foi criado de maneira completamente diferente da minha. Cultura diferente, criação diferente. Completamente diferente. E desde o começo, eles viram que, tipo assim, eu era muito amiga deles o tempo todo, mas não precisava me chamar pra uma festa que eu não ia. Não precisava me chamar pra determinadas coisas que eu não iria. Não precisava me oferecer certas coisas que eu não iria aceitar. Então, eu acho que quando eu cheguei, eu já me impus assim, acabou que eu não tive problemas com isso durante a faculdade. Pelo menos assim, dessas pessoas muito próximas de mim, elas viram que não adiantava tentar. Fomos amigos dos 6 anos, formamos juntos, somos super amigos até hoje. A gente nunca mudou de grupo. Meu grupo nunca brigou. Nunca, nem naquela época de trabalho em grupo, que geralmente é uma parte meio conturbada ali da faculdade, que gera muito conflito. Eu não tive problemas com isso e eles souberam me respeitar durante todo o tempo, eles eram as pessoas que eu mais conviviam, né? Então eu não tive muito problema com isso. Eu falava, vamos em tal lugar pra beber, pra fazer isso? Eu falava, não vou. Não, vamos sair pra comemorar o aniversário de fulano? Aí eu ia. Eu soube filtrar e não me colocar em situações de risco pra que alguma coisa ruim acontecesse. Então nós podemos destacar aqui que uma pessoa posicionada em Deus, como você sempre foi, o ambiente de propostas de uma faculdade não é mais forte para influenciar. Não. E meu pai sempre falava assim, olha, mesmo antes de eu mudar de cidade, ele sempre falava, quando acontecer alguma coisa, e você ficar em dúvida, o que eu faço? Você pensa assim, o que o meu pai faria? Meu pai iria? Meu pai faria isso? E aí eu sempre pensava nisso, nossa, se meus pais estivessem aqui, eles iam gostar disso? Eles iriam aprovar? Não iriam, né? Então eu não vou. E foi assim, durante os 6 anos que eu morei lá. Existe um versículo que Paulo escreve em uma das cartas dele que é assim, honra o teu pai e a tua mãe para que viva bem, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. E eu sei da sua criação, e eu acredito que devido ao temor e respeito que você tem pelos seus pais, nós podemos também dizer que foi uma das qualidades que você destaca para que te impedisse de se contaminar? Sim. Os meus pais, eles sempre fizeram de tudo para eu seguir nos caminhos certos, desde pequena. Meus pais se converteram, eu era muito pequena, então eu não lembro de antes disso. E desde então eles sempre me ensinaram o que é certo, o que é errado, o que eu deveria fazer e o que era inegociável. E assim, eles sempre me ensinaram isso e eles sempre fizeram de tudo. Tudo que eles podiam, não podiam, eles sempre estavam ali
para fazer por mim, para me dar qualidade de vida, para me ensinar que caminho seguir. E eu sempre pensava, não, eu quero honrar tudo que eles já fizeram por mim, até como uma forma de gratidão mesmo. Júlia, você sempre foi uma filha muito tranquila, de bom comportamento, que ouviu os ensinamentos dos seus pais, conviveu com seus avós, né? E nós sabemos que quando um filho submete ao seu pai e à sua mãe, automaticamente tudo vai bem. Isso é bíblico, são princípios. Você consegue ver ao longo desses 6 anos de Araguari a benevolência de Deus na sua vida em muitas áreas devido à sua submissão aos seus pais? Com certeza. Com certeza. Inclusive, a minha ida para Araguari foi por uma palavra do meu pai, né? Ele que falou para eu deixar a minha nota lá. Porque, segundo os meus cálculos, lá não iria dar certo. Então, assim, já começou assim. Já começou tendo uma palavra do meu pai para eu deixar a nota lá. E quando eu tava lá, eu pensava assim, Deus, eu tô sem meus pais aqui, eu preciso que o Senhor me ajude a não esquecer nada do que eles me ensinaram. E me ajuda a não envergonhar eles em momento nenhum, porque eu sei que eles estão fazendo o possível e o impossível para me manter aqui, para que esse sonho seja realizado. Porque hoje, Júlia, é tão comum a gente encontrar filhos que não obedecem aos pais, filhos rebeldes, filhos que não valorizam o dinheiro dos seus pais. Eu já encontrei muitas pessoas que às vezes muda para uma cidade como Patos de Minas, vem de cidade menor ou de cidades distantes e vem fazer uma faculdade, chega aqui, depara com um mundo vislumbrante e ali esquece que os seus pais, né, os honram com a mensalidade, com a faculdade, com uma finança debaixo de muita dificuldade. E valeu a pena os ensinamentos do seu pai, da sua mãe. Claro que a primeira etapa, você terminou a faculdade, vem outros ciclos na sua vida. Mas como é bom olhar para trás e ver que tudo que você aprendeu com eles, praticou, não se contaminou, não se corrompeu e hoje está aqui apresentando a eles o fruto do trabalho deles, o quê? Uma faculdade na sua integridade, na sua sabedoria. Eu acredito que para eles é muito orgulho ter você hoje formada. Juju, outra coisa que eu quero também te perguntar. Como que foi para você? Nós já falamos um pouquinho, mas vamos explorar mais, porque a sua criação foi a mesma coisa que a minha. Criada dentro de casa, debaixo da asa da mãe, da barra da calça do pai. Né? Minha criação foi essa e a sua também, eu sei que foi. Mas como que foi para você, há 6 anos atrás, então você estava aí com seus 18 anos, mudar de Patos de Minas para Araguari, embora, entre aspas, perto, 220 quilômetros, mas chegar numa cidade diferente da sua, ter que ambientar, não ter a sua mãe por perto, não ter o seu pai por perto e ter toda uma responsabilidade de lavar, cozinhar, passar, estudar e ainda dedicar. Como que foi para você essa transição de cidade? Quando eu fui para Araguari, eu conhecia basicamente a Késia. Eu conhecia ela e mais ninguém. Inclusive, ela me ajudou muito. Pegava carona com ela, que na época eu não dirigia, né? Não tinha carro, aí eu pegava carona com ela, ia pra igreja com ela. E eu conhecia só ela. Na minha sala, eu não conhecia ninguém. E no meu primeiro ano, eu morei em pensionato. E pensionato você divide quarto, né? Aí, meu Deus! Você chega lá, uma pessoa que você nunca viu na vida, e você divide quarto com essa pessoa. A menina que eu dividi quarto, ela é de Goiânia, a gente nunca tinha se visto, nunca tinha se falado. Depois que eu fechei o contrato, ela fechou o contrato, uma mandou mensagem pra outra e pronto. Foi assim que funcionou. E até nisso, assim, eu tenho que agradecer muito a Deus, porque a Sara, que dividiu o quarto comigo, é como se fosse uma irmã pra mim. A gente morou junto 1 ano. Ela também cursava medicina? Sim, ela era da minha sala, do meu grupo, do meu subgrupo. Que maravilha! Todos os nossos horários eram todos iguais. Até na faculdade, o professor brincava assim, você quer achar a Júlia? Você acha a Sara. Ou o contrário, porque a gente estava sempre junto. E
E eu vejo que, tipo assim, ela foi um anjo que Deus colocou na minha vida, que foi uma pessoa que me ajudou muito a adaptar mesmo. Que a gente fazia tudo junto. E ela é porque eu sou uma pessoa um pouco mais fechada, né? Eu não sou muito de chegar, de conversar e fazer amizade, assim, muito, muito fácil. Mas ela era assim. E foi ela que foi me ambientando lá. Nós moramos juntos 1 ano. Só que nesse ano que a gente morou junto, eu não ficava lá nos fins de semana. Como eu sentia muita falta, eu vinha todo fim de semana. Eu vinha na sexta e voltava no domingo. Todo fim de semana. Eu vinha de carona. Inclusive, nossa, foi bem difícil, assim, porque eu só conheço a minha mãe, sabe como é que ela é, né? Pra deixar eu pegar uma carona. Mas, assim, com o tempo, eu fui conhecendo o pessoal da faculdade e vinha todo fim de semana. Quando não dava pra eu vir, porque tinha uma prova, alguma coisa assim, aí era uma luta ficar lá. Mas aí, com o passar do tempo, eu fui acostumando. E foi ficando cada vez mais difícil de ficar vindo, até que nesse último ano, né? Quando eu vinha uma vez por mês, era muito. Às vezes passava mais de mês sem vir. Mas foi isso, eu fui acostumando. Nos primeiros dias eu chorava, queria ir embora. Eu pensei em transferir a faculdade. A minha mãe até olhou para eu transferir no final do primeiro período. Mas não era viável, porque se eu transferisse, eu perderia a bolsa. Então, não fazia sentido eu transferir. Aí acabou que Deus foi ajudando, foi me ajudando mesmo, sabe? A ficar mais tranquila, a acostumar com o lugar, a acostumar com as pessoas. E foi isso, com 6 anos. O primeiro ano foi de um pensionato. Foi. Depois você mudou para sua própria casa? Depois eu fui morar sozinha. Inclusive eu e essa amiga que a gente dividia quarto, a Sara, a gente morou no mesmo prédio, a gente era vizinha, no mesmo corredor. E aí eu fui morar sozinha mesmo. No pensionato tinha quem lavava, quem passava. Eles tinham tipo um convênio com um restaurante que você almoçava e jantava. Aí quando eu fui morar sozinha, acabou. Apertou mais, porque eu tinha que fazer tudo. Se eu não lavasse, se não passasse, se não fizesse comida, não tinha. Às vezes a sua refeição nem daria tempo para ser o que você queria comer. Era o que dava. Lanche, algo rápido. O que tava ali, hoje tá corrido, vou comer um lanche, vou esquentar a comida. Não dava pra você cozinhar todo dia. Ô, Júlia, e a faculdade de Araguari também é uma das mais respeitadas do Brasil, né? Uma excelente faculdade. Sim, lá é uma faculdade muito boa, eles têm o centro de simulação conveniado com Harvard. Agora eles têm um hospital, escola próprio. E esse hospital parece que ficou coisa de excelência. Nem parece SUS. Quem entra lá dentro não acredita. Não parece SUS. E o hospital é conveniado com a faculdade? É do mesmo dono da faculdade. E aí, toda a parte hospitalar, a gente faz nesse hospital da faculdade. Aí lá tem as 4 grandes áreas, né? Que a gente roda tudo lá dentro. Entendido. Que maravilha. A Sara e você, ela continua tendo contato? A Sara voltou para Goiânia? Não, a Sara ficou em Araguari. Ela arrumou oportunidades melhores lá em Araguari do que em Goiânia, porque acaba que Goiânia, sendo capital, tem mais médicos disponíveis, logo tem menos emprego e paga menos também, né? Uhum. E aí ela conseguiu oportunidades melhores em Araguari e ela, pelo menos por enquanto, até sair o resultado, né, das provas de residência, ela vai continuar por lá. E na sua turma, em Araguari, tinha alguma pessoa que morava em Patos de Minas? Tinha. Tem de Patos mesmo, seria eu e mais 2. Mas tem da Lagoa Formosa. Pessoa do Brasil todo. Sim, a grande parte lá é de Goiânia. Júlia, e outra coisa, são 6 anos de faculdade, formou. Agora tem a residência. E é na residência que você vai definir a sua especialização. Isso, você presta a prova para a especialidade que você quer. Já. E você já está definindo mesmo na anestesia geral? Eu prestei prova só para essa parte de anestésio. Eu também tô igual na época do vestibular, sem alguma segunda opção. Só que essas provas, elas geralmente são muito concorridas, é um segundo vestibular. É questão de 40 e tanto, 50 por vaga. Os hospitais têm poucas vagas, é uma média de 3, 4 vagas por hospital. Então é bem difícil. Eu prestei prova, não sei se vai dar certo,
Mas, assim, eu tô bem tranquila quanto a isso. Se eu não passar, eu trabalho ano que vem. É bom que eu penso melhor se é realmente isso que eu quero. Porque no momento é. Tá, e até então, o que levou a Júlia a querer anestesia? Porque você estudou muita coisa lá dentro. Sim, eu cheguei na parte do internato, né, que é onde você tem mais vivência médica, com o coração totalmente aberto, sem saber o que eu queria. E aí você vai passando em praticamente todas as especialidades no internato. São 2 anos que você fica rodando as especialidades. E até eu decidi por anestésio na semana da primeira prova de residência, quando fechava a inscrição da primeira prova. Eu fiz uma escolha pensando o que eu gostei, o perfil de paciente que teria, né, igual a anestésio. É uma especialidade que você pega todo tipo de paciente, você pega criança, você pega homem, mulher, idosos, passa todo tipo de paciente pela sua mão. Eu acho que é uma especialidade resolutiva, porque você vai resolver o problema da pessoa. Ela chega ali para cirurgia, você vai dar uma anestesia nela, vai fazer cirurgia e vai resolver. Que eu gosto muito disso, de especialidades resolutivas. Eu não gosto muito daquelas que você fica a longo prazo e dependendo muito do paciente em si. Se ele não tomar o remédio, ele não vai melhorar. Uhum. Eu gosto de umas coisas assim mais resolutivas. E eu gosto muito de centro cirúrgico. Eu acho um ambiente muito bom. Eu até teve uma época que eu pensei em fazer cirurgia, mas pela qualidade de vida que eu pretendo ter, eu acho que não seria uma boa escolha. E a anestesia, ela tem bloco, tem consultório, você pode depois especializar mais ainda, né, e cobrir sua parte de dor e atender só dor em consultório. E também tem uma parte que me chama muita atenção, que é a questão dos cuidados paliativos, que como você tem muito manejo com procedimento e medicações, acaba que você consegue paliativar bem um paciente. Júlia, você falando, eu pensando aqui, eu acho que não tem nenhuma área na medicina que não tem tanta responsabilidade. Toda área na medicina, seja pediatria, ortopedista e assim por diante, o clínico geral, tudo é muito responsável. Mas quando nós partimos para anestesia, eu acho que também que é uma responsabilidade até mais delicada, podemos dizer, porque o poder está na mão do anestesista, né? Por exemplo, você estudou muito para isso, você sabe nos dar uma aula sobre isso. Pouquinho ml, anestesia uma pessoa por geral. Sim. É uma especialidade que você tem que estar prestando muita atenção, acompanhando muitos parâmetros do paciente, porque ele depende de você para estar vivo. No caso do anestesia geral, né? Você que faz todas as funções vitais para manter ele vivo. E quando eu passei no estágio, eu gostei muito do estágio, gostei muito dos preceptores. Isso influenciou muito também na questão da minha escolha, que eu tive preceptores muito bons, que, assim, tinham prazer de ensinar. E você via que eles tinham muita responsabilidade com aquilo que eles estavam fazendo. E era tudo muito bem feito, era tudo muito bem calculado. E foi por isso, assim, que eu escolhi essa especialidade, mesmo tendo bastante responsabilidade, né? Juju, e outra coisa, todo paciente que tem anestesia geral é um protocolo normal, é lei que ele tem que ser entubado? Sim, geralmente sim. Porque a menos que ele tenha alguma assim, né? Pelo pouco que eu sei, porque eu passei muito pouco na especialidade. Foram 5 semanas, nem é todo dia. Eu não vou saber explicar muito bem. Mas, assim, das cirurgias que eu acompanhei, toda vez que fazia anestesia geral, tinha que entubar o porque paciente. anestesia geral, ele já não responde mais. Na musculatura dele respiratória não responde mais sozinho, né? Aí bota no ventilador mecânico que você ajusta os parâmetros e respira para ele. Alguns mistérios de Deus também, e eu fico assim admirado com a sabedoria do ser humano, como que o homem pode ir tão longe, e nós sabemos que isso é um dom de Deus que está sobre a vida de vocês, que representa Deus. Eu não sei se eu fiz 5 ou 4 formaturas de medicina, eu tive a honra de ser convidado para ministrar uma palavra aqui em Patos, fiz até uma em Uberlândia, mas eu sempre deixei claro nas formaturas que o melhor médico que existe é o próprio Cristo, né? Que ele operou em todas as áreas do ser humano. A gente abre a Bíblia Sagrada
e vai ver Jesus operando em todas as áreas da medicina. E vocês que formaram nesta área são representantes diretos, né, do Senhor nosso Deus para curar pessoas. Então, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida em todos os momentos, decisões a serem feitas, que venha agora essa residência, seja ela aqui ou em qualquer parte do Brasil. E eu tenho certeza que você vai ser maravilhosa naquilo que você vai fazer, porque você sempre foi muito dedicada. E eu acredito que o que não vai te faltar são oportunidades de estar atuando dentro dos melhores hospitais do nosso Brasil. Outra pergunta que eu quero te fazer. Eu recebi o seu convite, claro. Fiquei muito feliz, me emocionei, porque eu conheço a sua história de superação. E no seu convite tem um versículo que está em Mateus capítulo 5 e versículo de número 36. E eu quero ler aqui na minha Bíblia Sagrada. Vou colocar aqui o meu óculos para me ajudar. Se você fosse oftalmo, eu já ia te pedir aqui um socorro. Mateus 5,36, a Bíblia vai dizer o seguinte, o próprio Jesus, ele vai dizer assim, 5,30 acho que é Marcos 5,36. Isso, Marcos 5,36. Marcos capítulo 5, versículo 36. Eu vi que estava anotado errado. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Eu sei que você é uma conhecedora da palavra de Deus, estuda, conhece, vive, mas o que te levou a colocar no seu convite de formatura Marcos 5,36? Não temas, crê somente. O que isso representa para a Júlia? Eu escolhi esse versículo porque ele está muito ligado à trajetória de como eu entrei na faculdade. Quando eu devia ter uns 13, 14 anos, o pastor Fernandes veio aqui na igreja e ele orou pra mim uma vez. E nessa época eu nem sabia que eu queria... Pastor Fernandes de Goiânia. Isso. Eu nem sabia que eu queria medicina. E aí ele orou pra mim e ele foi e falou esse versículo e falou pra mim que eu iria a lugares altos sem sacrificar as outras pessoas. Ele falou isso, e na época eu ouvi, assim, ele falou no sentido de estudos mesmo. Na época eu ouvi, mas eu não tinha noção do que seria, né? E aí quando eu passei no vestibular da faculdade particular, meus pais fizeram a matrícula e tal, correram atrás de dinheiro emprestado e para segurar a vaga, para depois ver o que queria fazer, e o senhor conhece toda a história, né? Até que no final deu certo a bolsa. Entre a matrícula particular e a bolsa dar certo, foram uns 2 meses. E nessa época eu ia no monte na sexta-feira e eu sempre orava, porque por mais que eu tinha ficado feliz de ter passado na faculdade particular, eu ficava pensando assim, nossa, eu sei que meus pais vão fazer de tudo pra eu cursar, mas eu não queria sacrificar eles. E quando teve um dia que eu tava lá no monte, e era a última semana que eu podia desistir e pegar o dinheiro de volta. Que depois dessa semana, se eu não desistisse, se eu desistisse depois dessa semana, o dinheiro ficaria retido na faculdade. Eu não pegaria de volta o dinheiro da matrícula. E eu lembro de estar lá no monte orando e lembrar dessa palavra do pastor Fernandes e lembrar desse versículo. E foi ele que, quando eu lembrei disso, que eu tomei coragem de ir atrás e cancelar a minha matrícula, mesmo sem os meus pais saberem. Foi através dele. E aí, quando chegou a época de escrever o convite de formatura, eu conseguia pensar só nisso. Que foi baseado nesse versículo que tudo começou e que eu queria encerrar essa fase com ele também. Foi por isso, quando eu cancelei a matrícula, eu não sabia o que ia vir. Eu já estava disposta a estudar mais um ano e ver o que ia dar. E aí eu já tinha pegado Na época a gente morava naquela casa, né? E aí os meus livros já estavam todos lá embaixo guardados, porque eu iria entrar pra faculdade. E aí eu fui lá, peguei tudo de volta e comecei a estudar tudo de novo. Eu não tive medo de cancelar a matrícula. Eu pensei, se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Se não for esse ano, é ano que vem, ou no outro, ou quando ele quiser. Às vezes é porque não tá na hora.
E tá tudo bem também. A gente tem que entender que nem tudo é do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. Apesar de eu querer muito que fosse, eu entendi isso e no final deu tudo certo. Bem melhor do que eu imaginava. E nós sabemos que isso aí foi um ato de fé. E eu acredito também que esse versículo, Marcos 5,36, está no seu convite de formatura. É também uma das maneiras de você glorificar a Jesus, né? Que você é eternamente reconhecedora da bondade de Deus, de tudo que Ele fez por você. E existe um versículo em Romanos 8,28, que eu amo muito esse versículo, o apóstolo Paulo, ele diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Júlia, para nós que estamos do lado de cá, parece que passou tão rápido a sua faculdade, e talvez você já ouviu isso de outras pessoas, mas para você, esses 6 anos foram rápidos ou foram dias longos? Eu falo que é uma sensação muito estranha, que ao mesmo tempo que eu acho que passou assim extremamente rápido, às vezes eu lembro de coisas do meu primeiro período, segundo período, e falo, nossa gente, parece que tem tanto tempo, parece que aconteceu tanta coisa de lá pra cá. Então ao mesmo tempo que eu acho, nossa, foi rápido demais, eu penso, nossa, mas foram longos dias desses últimos 6 anos. Mas todo mundo fala, nossa, já tá acabando. E quando você olha para dentro da Júlia, particularidade, 1 Coríntios 11:28, Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Isso é um texto da Santa Ceia. Olhando Júlia para dentro da Júlia, qual área que você entende que você mais cresceu e superou da Júlia de 18 anos para a Júlia de 24? Eu sei que é uma pergunta, né, um tanto quanto um leque de respostas, mas o que você acha assim, essa área eu cresci muito? Eu acho que a área que eu mais cresci foi na questão emocional mesmo. Que, igual você falou, eu sempre cresci com os meus pais junto e me ajudando a lidar com tudo. Quando eu fiquei sozinha, entre aspas, eu senti muito isso. Eu não sabia muito bem controlar as minhas emoções. Eu tinha muito medo de tudo. Eu tinha muito medo de não dar certo. Quando eu mudei pra lá, eu tinha muito medo. Apesar de ser uma pessoa muito determinada, era muito medo que eu sentia. Medo de não adaptar, medo de não dar conta da faculdade, medo de ficar sozinha, medo de não fazer amigo lá, medo de perder os amigos daqui. E eu acho que eu cresci muito nessa área, que eu consegui ver que eu não preciso ter medo. Se eu estiver dentro daquilo que é o propósito da minha vida, eu não preciso ter medo. Se for do propósito de Deus eu ficar lá, eu iria adaptar. Se for, eu iria conseguir amigos, eu iria conseguir manter os meus amigos daqui. Eu acho que eu amadureci muito nessa questão emocional mesmo, de lidar com as coisas quando vinha alguma dificuldade. Óbvio que os meus pais sempre estavam ali para me apoiar, mas tinha coisas que eu não queria contar para eles, para não preocupar. Então eu tive que aprender a lidar muito comigo mesma, sabe? Lidar com a minha ansiedade, com a insegurança, que eu tinha muito. Ainda tenho um pouco, né? Mas se Deus quiser, vai melhorando isso, dia após dia. E eu fico observando também, porque eu te fiz uma pergunta que tem N coisas que você cresceu. Você teria muito mais aqui o que falar sobre áreas, igual você. Uma das áreas mais importantes da nossa vida é o emocional, realmente, porque se a nossa mente ela não está cooperando, nós vamos passar por situações complicadas. Mas quando seu pai e a sua mãe presenteou você com um carro, gente, a Júlia cresceu muito, porque você começou a fazer um trajeto perigoso, porque dirigir na 365 hoje de Araguari para Patos de Minas não é um trajeto fácil. Nós encontramos aí várias situações, acidentes, de coisas que acontecem. É uma área também que eu creio que você superou muito e por fim se tornou uma área comum também, né? Que Sim. Você fazia esse trajeto. Então acho que tem muitas áreas que você vem superando. Por exemplo,
Qual o dia, não sei se você tem essa resposta, ou se você lembra disso, que você passou o maior tempo do seu dia estudando? Quantas horas seguidas? Nossa, não tem nem... Nem resposta. Eu não tenho nem ideia. Porque eram dias que às vezes você tinha que entrar no começo da faculdade, que você é mais imaturo nessa questão de estudar, você não tem muito aquele feeling ali de como funciona. Eu virava mais noites, né? Eu e a Sara, a gente morava juntas, a gente virava mais noites. Só que chega um ponto também que você começa a ter uma maturidade maior para estudar e saber o que funciona e o que não funciona. Então aí eu diminuí essa questão de virar à noite. Às vezes entrava madrugada adentro, mas não chegava a virar noite mais. Virava noite mais era em plantão, né? Que não dava pra dormir e não tinha o que fazer. Mas eu não tenho nem ideia de quantas horas seguidas eu já passei estudando. Não tenho... E você tem ideia da dimensão que você ainda vai estudar? Não. Porque o médico nunca para, né, Júlia? Não. O médico nunca para. Então, creio que agora a residência vai vir muitos seminários, muitos encontros da medicina a nível de Brasil que a Júlia vai estar atualizando. Um médico, ele nunca vai parar de estudar porque ele tem que estar sempre muito atualizado. Sim. O nosso tempo não para, nós estamos aqui partindo para o final, mas eu ainda tenho algumas curiosidades, como existe hoje uma classe de médicos que são chamados médicos sem fronteiras. Eu não entendo do que eu vou te perguntar, mas eu tenho mais ou menos uma noção. São médicos que fazem suas ações sociais, seria isso? Médicos que vão em alguns lugares remotos, difíceis. Já passou na sua mente alguma vez esse doar também para as nações ou fazer parte dessa equipe médica que entra no Médicos Sem Fronteira em prol do próximo? Sim, eu tenho muita vontade de ajudar, de ir pra fora, ajudar essas pessoas que precisam. Nem precisa ser pra fora, né? Tem áreas remotas no Brasil no também Brasil mesmo, que o acesso à saúde é mínimo. Eu sempre tive essa vontade e lá onde eu fiz faculdade, né? A gente tem uma das idealizadoras, a gente tem como professor uma das idealizadoras do Missão África. Não sei se o senhor conhece. Missão África. A doutora Juliana Pontes, ela é pediatra e muitos alunos iam com ela ao longo dos anos. Eu sempre via isso, sempre falava, quando eu formar eu tenho muita vontade de ir, não só com ela, mas como qualquer outro projeto social, assim, pra ajudar o próximo, né? Porque tem áreas hoje em dia que eles não têm acesso nem à água potável, que é o mínimo do mínimo. E um médico nas nações, igual nós, você cresceu nesse ambiente ouvindo de missões, né, de nações. E o meu querido pastor José Rodrigues é um médico cardiologista, hoje está com seus 86 anos. Mas uma das coisas que Deus mais usou ele foi para entrar em nações remotas através da medicina e levar ali um auxílio, medicação, atendimento e assim por diante. E eu creio que isso também é uma das coisas que está totalmente dentro do seu coração, de também servir ao próximo com aquilo que o Senhor Jesus te deu. Juju, olhando para aquela câmera ali, que é sua, exclusiva, que recado você deixa para o seu pai, para sua mãe e para sua irmã? Eu choro facinho. É mais tenso do que as outras perguntas, né? É porque é emocionante. Isso aí não tem como. Tem lenço aqui para você chorar caso você queira. Mas deixa um recadinho para eles de todo o seu coração. Pai, mãe, Laura, eu não tenho palavras para agradecer. Eu acho que eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Tudo que vocês já fizeram por mim, todo o apoio emocional, financeiro. Vocês sempre abraçaram o meu sonho como se fosse o de vocês. Eu recebo agora, né? Eu recebi o diploma no meu nome, mas ele é todo de vocês, o mérito é todo de vocês. Sem vocês eu nunca teria chegado até aqui. Foi através de uma palavra do meu pai, né, que tudo começou. E eu sou extremamente grata a Deus pela família que eu tenho. Eu amo muito, 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 muito vocês. E não tem nenhuma outra palavra a não ser obrigada, gratidão por tudo.
que vocês fizeram por mim, não só nesses 6 anos, né? Mas durante todos os 24 anos que se passaram. Aleluia, até a gente emociona de cá. Agora outra coisa, vamos deixar um recadinho, porque esse podcast vai chegar. Ele vai chegar em Araguari. Vamos deixar um recadinho para os seus professores? Eu sei que sempre tem aquele que é mais íntimo, que a turma gosta mais, mas todos são muito importantes. Né? E nós já estamos partindo para o final aqui com esse recadinho importante. Vamos deixar um para os professores e depois nós vamos deixar mais um recado. Tá bom. Aos meus professores dos últimos 6 anos, eu agradeço por cada ensinamento dentro e fora da medicina, que muitos, né, ensinam a gente muito além da teoria da medicina, e ensinam como ser um profissional humano, como ter ética, como tratar um paciente. Tiveram vários professores que tratavam a gente como filhos. Então, eu só tenho a agradecer por todo o conhecimento compartilhado, por todo o carinho que tiveram comigo, com os meus colegas ao longo desses 6 anos. E é isso. Eu não sei se o termo usado é esse, mas tem no convite um professor que a turma escolhe para ser o padrinho. O nome de turma. Isso. Quem que vocês escolheram, esse professor? O professor escolhido foi o Dr. José Otávio. Ele é um médico infectologista. A gente foi a primeira turma que ele deu aula. E ele sempre está muito disposto a ajudar a gente. Ele sempre tratou a gente muito bem. A gente teve aula teórica com ele, teve parte hospitalar. E ele foi escolhido por isso, porque ele é muito querido por toda a turma. Ficaram muito feliz. E é a primeira vez, né, que ele é nome de turma também. Que maravilha. Então, foi bem legal. Doutor? José Otávio. Um abraço, doutor José Otávio. E por fim, nós vamos deixar um recadinho para os colegas. Aquela turma maravilhosa que ao longo de 6 anos, convivendo, vendo superação, por mais que a sua turma dos 10 nunca teve um problema, mas não era só 10, eram muitos, né? Que hoje, graças a Deus, estão formados e vai se encontrar ao longo da vida, ou talvez nunca mais se encontre ao longo da vida. Que recadinho especial que você deixa para esse povo lindo da medicina. Aos meus colegas de turma, né? Principalmente os 10 do meu subgrupo, eles foram a minha família nos últimos 10 anos. Se eu falar muito, eu choro, porque tá sendo muito difícil esse fim agora, separar todo mundo, que a gente cria muito vínculo, cria um laço familiar mesmo, acaba que um é o suporte do outro e a gente só tem a gente, né, pra contar entre si, que tá todo mundo fora de casa. Eu sou muito grata por ter compartilhado a rotina com cada um deles, ter compartilhado o sonho de ser médico. Eu fico muito orgulhosa de ver o quanto a gente cresceu junto, como a gente amadureceu ao longo desses 6 anos. Eu espero que a gente se reencontre sempre e em breve. E eu também não podia deixar de mandar um recado para os meus amigos daqui, que me apoiaram também. Isso. As minhas amigas da época de escola, né, que são minhas amigas até hoje. A Bárbara, a Ana Luísa, a Ana Paula, que elas estavam longe, mas estavam sempre mandando mensagem, perguntando se eu estava bem, como é que eu estava, como que eu estava lidando com tudo que eu estava passando. Elas sempre estiveram ali por mim. Fora da escola também, o Matheus e a Carol. A Carol, com a Estela pequena, foi lá me visitar 2 vezes, bate e volta. Que honra, hein? Que maravilha. Foi lá, teve um dia que ela chegou, ficou lá 4 horas e voltou pra cá, né? Então, assim, eu tenho muito a agradecer esses meus amigos que sempre estiveram ali por mim, apoiando. Quando deu, né, pra ir lá me visitar, foi também. E sempre que eu venho pra cá é maior coisa, comigo é maior carinho, vamos combinar alguma coisa. E a minha família também, né, que entendeu essa distância. Eu perdi muitos eventos, eu perdi muitos aniversários, eu perdi casamento, eu perdi muita coisa. Mas Deus sabe de todas as coisas, o melhor pra mim era estar lá nesse momento. Eu tenho só gratidão por todo mundo. Que maravilha, Júlia. Eu fico muito emocionado, muito feliz, porque a sua família, né? As 2 famílias, do lado de sua mãe e do seu pai, existe um elo muito grande que se chama amor. Então, todos eles, com certeza, compreenderam sobre isso. E eu acredito, estou falando em nome deles, que todos estão muito orgulhosos de você estar
com essa grande conquista na sua mão. E em nome da igreja, eu também te parabenizo e externo a nossa alegria de ver você, né, começando aí a sua nova etapa de vida, um novo ciclo. Que Deus te abençoe. Saiba que nós oramos muito pela sua vida e hoje nós temos aqui, frente a frente, uma doutora, uma médica que com certeza vai ser um instrumento de Deus, como já foi nesses 6 anos de faculdade e será muito mais. Estou muito feliz, muito honrado. Eu acho que nós não poderíamos começar 2025 com um podcast melhor do que esse, rico em conteúdo, superação, sabedoria, e que Deus, na infinita bondade, te abençoe. Amém. Amém? Amém. Juju, nós vamos terminar por aqui. Tem alguma coisa que eu não te perguntei, que você gostaria de falar e expressar para a gente terminar? Não, acho que foi... Tá tudo ok? Tá ok. Então, amém. Hoje nós vamos terminar o nosso podcast recebendo o nosso presente 2025, a sua oração. Ore por nós e logo após eu já vou encerrar. Tá bom. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por mais esse dia. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família e na vida da Igreja Fé e Milagres de um modo geral. Muito obrigada por ter nos sustentado até aqui. Eu peço, Senhor, que esse podcast chegue aos ouvidos de quem precisa ouvir, que as pessoas se sintam encorajadas a não desistir dos seus sonhos e, mais ainda, que elas aprendam a crer no Senhor, independente da circunstância, independente daquilo que elas estejam vivendo. Agora inicia-se mais um ano cheio de oportunidades, que nós saibamos aproveitar as oportunidades que apareçam nas nossas vidas, que a gente siga o propósito que o Senhor tem para nós e que seja um ano repleto de realizações, crescimento espiritual e em todas as áreas das nossas vidas. Muito obrigada mais uma vez por esse dia, por eu estar aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém, Júlia. Muito obrigado. Deus te abençoe. E foi um prazer e volte mais vezes. Tá bom. Tá bom? Queridos, que alegria. Estamos terminando aqui o primeiro podcast de 2025, o 48º podcast da Igreja Fé e Milagres. Nós estamos situados na Rua Ouro Preto, 715, no bairro Santo Antônio, na cidade de Patos de Minas, Minas Gerais, Brasil. Os nossos cultos, todas terças e quintas-feiras às 19h30, domingo às 19 horas. Venha nos fazer uma visita e fazer parte desta família. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, porque toda segunda-feira às 19 horas você recebe o nosso rico conteúdo. E 2025 será o ano da nossa vitória. Que Deus te abençoe e mais uma vez, feliz e abençoado Ano Novo.